Então, gente, agora é a aula da UFPR, a aula número 2, mas para a UFPR é a aula número um. O nosso filósofo em questão é Maquiavel. Maquiavel ele nasceu em 1469 e morreu em 1527. Para a gente fazer uma análise interessante sobre o nosso filósofo, a gente tem que entender qual que era o contexto histórico que ele estava inserido. Maquiavel, então, ele nasceu já na Idade Moderna, né? Que a Idade Moderna é o período entre a queda de Constantinopla em 1453 até a Revolução Francesa em 1789. A Idade Moderna ela é caracterizada pela queda do feudalismo e a ascensão do capitalismo. Para além disso, também a rota comercial ela é transferida para o Atlântico. Então, também há essa questão da cultura europeia ter sido exportada mundo afora, né? Eu trouxe algumas datas para a gente conseguir entender o que eu quero dizer com isso. Em 1444 foi o primeiro leilão de africanos em Portugal, em Lagos. Em 1456, os portugueses eles ocuparam Cabo Verde. Em 1485, o rei do Congo se converteu à Igreja Católica. Em 1492, Colombo chega à América. Em 1498, Vasco da Gama chega à Índia. Em 1500, o Pedro Álvares chega ao Brasil. Então, tem toda essa questão da cultura europeia estar sendo expandida para o mundo, né? E qual que seria essa cultura europeia que estava sendo expandida? O que estava acontecendo na Europa como questão cultural para a gente conseguir compreender isso? O movimento cultural na Europa nessa época da Idade Moderna foi conhecido como Renascimento. O Renascimento ele é uma revolução cultural porque ele mudou três aspectos fundamentais numa sociedade, que foi o social, o econômico e o político. Qual que era a premissa básica para o Renascimento? Era a retomada da cultura antiga, a retomada dos gregos e dos romanos. Em última instância, talvez a gente pode dizer que era a retomada da razão, já que a Idade Média ela foi contaminada por questões fantasmagóricas da Igreja Católica e a cultura era apenas essa, assim, né? Então, era um humanismo crescente, ou seja, era uma supervalorização do humano, do homem, principalmente do homem, e uma rejeição à igreja. É claro que aqui a gente está falando que os modernos eles tentaram trazer de volta a antiguidade, ou seja, os renascentistas, só que não é, não é querer dizer que na Idade Média, na Idade Medieval, eles não usaram os antigos, né? A própria escolástica, eles tiveram uma associação da Bíblia com Aristóteles. Eles tinham sim um interesse científico pelos antigos, mas em momento algum era forma de se viver. Eles até criticavam, de certa forma, os gregos, mas nessa questão de como viver. Mas a Idade Moderna tem os gregos como modelo a ser seguido. O próprio Maquiavel, na próxima aula sobre Maquiavel, vocês vão entender que o próprio prefácio dele, na primeira década de Tito Livio, ele tem uma característica bem renascentista que fala que a gente tem que analisar os antigos e copiá-los, né? Ou seja, o Renascimento tem essa característica, pegar a antiguidade como modelo a ser seguido. Então, o Renascimento ele tem uma grande força na Península Itálica. O que seria a Península Itálica? Antes de falar o que é a Península Itálica na época do Maquiavel, eu quero falar um pouco sobre a ascensão econômica e a queda que ela teve, para a gente conseguir entender qual que era a característica que o Maquiavel estava inserido no país dele, né? A Itália, ela teve uma ascensão econômica muito cedo comparado com qualquer país da Europa. Ela já tinha princípios do capitalismo no século XI. Ou seja, enquanto todos estavam no mundo